galera, Vasco e Análise, meu canal aqui no YouTube. Marcelo falando. Tô num lugar totalmente improvisado. Não me preparei para fazer vídeo agora. Tô sem meu boné do Vasco, sem camisa do Vasco. Mas tenho o Vasco no coração e carrego ele para todo e qualquer lugar, né? Bom, saiu agora a decisão da Justiça Comum mantendo o Vasco fora de São Januário, ou melhor, mantendo o Vasco sem poder jogar em São Januário com os portões abertos ao público, né? Fiz um short, mas é importante soltar esse vídeo aqui um pouquinho mais extenso para explicar com mais calma o que aconteceu. É claro que a gente vai voltar e falar Vasco contra tudo e contra todos, preconceito, racismo, não sei o que, elitismo, favela, a gente não está sendo ajudado, promotor, terra, flamenguista, essas coisas todas, né, que a gente tende a falar. Mas eu, como advogado, não posso viver assim. Eu tenho que viver no pensamento reto e que as coisas não são assim contra o Vasco. Que tem Vasco caindo na justiça, tem Vasco caindo no executivo, no legislativo, em qualquer lugar, né? Então, sem essa história de vitimismo, contra um e contra todos, né? Friso aqui num lugar horrível aqui para fazer vídeo, sem iluminação, terrível. Mas estou soltando esse vídeo aqui para dizer o seguinte. O importante agora é pegar os fundamentos do primeiro impedimento do MP, que o MP trouxe para que o Vasco jogasse em São Januário com os portões abertos, né? Houve lá aquele problema, Vasco e Goiás, aquela briga generalizada lá fora, com os falsos torcedores do Vasco, os bandidos que não eram Vasco, que também são responsáveis por esse problema que o Vasco está suportando. Ninguém fala isso. Falsos torcedores, né? Porque eu tenho certeza que as organizadas não deixariam isso acontecer. Se tomassem conhecimento, iam impedir que esses caras brigassem e prejudicassem o Vasco. Inclusive as organizadas elas têm algumas situações que elas agem para impedir isso, né? Ela bota regra, bota rumo naquela baderna lá e tal. E tem caras sérias em todas as organizadas do Vasco, né? Então, houve aqueles problemas lá, o MP veio com regras de impedimento para impedir que o Vasco jogasse com os portões abertos e disse lá, item 1, item 2, item 3, item 4, polícia, bombeiro, BEP, não sei o que e tal, ok. Já tem 2 meses e meio de portões fechados, talvez mais, salvo engano aqui. E nesse ínterim, o Vasco teve que trabalhar, ou acho que teve que trabalhar, se não trabalhou, a culpa é do jurídico do Vasco e etc., da associação e da SAF também, para derrubar essas exigências que foram criadas para o Vasco não poder jogar em São Januário com os portões abertos. Quais foram as exigências? Traz aí para a gente saber, blá blá blá, o que o Vasco fez? Cumpriu as exigências? Quais que cumpriu? Quais que não cumpriu? Novas exigências foram criadas? Mas antes disso, quero saber se o Vasco cumpriu as exigências que foram determinadas pelo Ministério Público e pela Justiça Comum, né? Antigamente o Ministério Público era protetor da lei, hoje ele é protetor do ordenamento jurídico, né? Não só da lei, né? A lei é em sentido amplo, mais do que lei em sentido concreto. O sentido é maior, né, de proteção ao ordenamento jurídico. Então o MP está lá, o promotor Rodrigo Terra está lá, pugnando lá pelas regras tais e tais e tais, para que o Vasco possa dar mais garantia aos seus torcedores, ao entorno lá daquela galera que trabalha, que tira o seu sustento do dia a dia lá de São Januário. E essas regras, friso aqui, é importante, parece repetitivo, mas não é. Quais foram as regras que o MP pediu para o Vasco cumprir? O que o MP falou assim, Vasco faz para eu liberar? Cadê? O Vasco cumpriu, correu atrás, alguma não pôde cumprir, alguma tentou cumprir e não foi aceita. Isso tem que ser falado. E não só ficar com vitimismos e tal, contra tudo e contra todos. Isso é importante dizer que o Vasco aceita todos como são, mas se houve regras do MP, da Justiça Comum, vamos cumpri-las, já que a Justiça Desportiva, o Vasco já conseguiu lá cumprir. Então, eu preciso saber, regras primeiras do MP e da Justiça Comum para impedir que o Vasco, depois do jogo contra o Goiás, jogasse com os portões abertos. O que o Vasco fez para cumprir essas regras? E agora, qual é o mais importante agora, qual é o fundamento do MP
e da justiça comum para impedir que o Vasco jogue com os portões abertos. O Vasco tem que trazer o departamento jurídico do Vasco, os canais aí, né? Os canais famosos, né? Atenção Vascaínos, Pedrosa, TV Vasco, tem que trazer, e não só fazendo um videozinho para ganhar clique. Tem que cobrar a associação, tem que cobrar a 777, na figura de quem quer que seja, né? Eu escuto muitas pessoas falarem, né? Isso é problema do Paulo Brax ou da 777. Não, Paulo Brax e 777 são uma coisa só. A responsabilidade é uma só. A 777, através das pessoas tais e tais e tais, responde por ela e pelos seus prepostos, né? E o Vasco Associação. O Vasco cumpriu, não cumpriu? Isso é importante mostrar para a massa vascaína o que foi feito pelo Departamento Jurídico do Vasco, pela associação e pela SAF, para que o Vasco possa voltar com os portões abertos em seus jogos. E mais, nos próximos jogos com portões abertos, quando o Vasco conseguir jogar com os portões abertos, tem que tomar cuidado para que não volte a acontecer isso que aconteceu. Algum resultado ruim, algum problema, torcedores infiltrados, baderneiros, né? Gente que vai fazer o mal para o Vasco. As organizadas também dão um apoio a isso, pegar esses caras e punir, botar para a polícia prender, para que o Vasco não fique prejudicado. Se conseguirmos jogar em São Januário novamente, se ocorrerem problemas dentro de campo e que não explodam do lado de fora, que hajam novos problemas, para que o Vasco seja impedido de jogar em São Januário, que é a sua casa, por enquanto não há licitação. E outra coisa, senhores aí, Flamengo e Fluminense, olho vivo, porque o Vasco não pode jogar em São Januário, bota 70 mil, 80 mil, 100 mil por jogo, né? O Vasco é uma massa de torcedores, só pede pro Flamengo. Então, já que a gente está sem casa, não é para jogar no Newton Santos, é para jogar no Maracanã, que é o clube que mais cabem pessoas. Então, se houver possibilidade, ou melhor, o estádio que mais cabem pessoas, se houver possibilidade do Vasco jogar no Maracanã, se o Maracanã for reaberto, o Vasco vai querer jogar lá. E Vasco, brigue para jogar no Maracanã enquanto essa cerimônia não é resolvida, porque a gente está levando prejuízo. O Vasco é uma massa, sai torcedor de tudo que é lado, da classe média, da classe baixa, da classe de ET, onde você possa imaginar saem vascaínos. Então vamos lá, só para fechar aqui, mostrem lá, diretoria e SAF, o que vocês fizeram para cumprir as exigências e a fundamentação que impediu e está impedindo agora o Vasco de voltar a jogar com os portões abertos. Isso é muito importante, tá bom? Fiquem com Deus. Vasco da Gaminha Análise, aqui Marcelo falando. Boa noite para todos.